Olá, vamos dar início então à primeira aula do curso introdutório de síndromes nervosas. A gente está disponibilizando essa aula porque a aula de ontem muitos dos inscritos não conseguiram acessar pelo link então vamos lá, vamos começar. A aula vai ser a mesma que foi dada ontem. Vamos começar falando sobre os tipos de doença que podem afetar o sistema nervoso. Então, existem vários tipos de doença que podem afetar o sistema nervoso e elas podem ser tanto infecciosas como tóxicas, metabólicas, carência de minerais, doenças congênitas, degenerativas, traumáticas ou neoplásicas. Então, vocês podem ver que todos os tipos de agentes que podem provocar enfermidades em outros sistemas podem também provocar enfermidades no sistema nervoso. Das doenças infecciosas que podem afetar o sistema nervoso, nós vamos ter doenças virais. Então temos aí o carro-chefe, que é a raiva, uma doença viral, a mais, digamos que a mais importante, das síndromes nervosas. Temos as doenças bacterianas e temos as doenças provocadas por protozoários. Aí temos o tripanossoma, a babésia. Das doenças infecciosas virais, como exemplo eu coloquei aqui a raiva, já falei anteriormente, que é uma das mais preocupantes por ser zoonose. Temos a meningoencefalite. A meningoencefalite ela pode também ser bacteriana, mas há também a possibilidade de ser provocada por vírus, e a febre catarral maligna. Das doenças infecciosas bacterianas, nós podemos citar o botulismo, a meningoencefalite bacteriana, o tétano aí provocado pelo Clostridium tetani e a listeriose, sendo o botulismo a que mais a gente observa aí no campo. As causadas pelos protozoários, nós temos a babesiose e a trypanosomiase, que é a doença que está aumentando a quantidade de número de casos no Brasil, uma doença relativamente nova. As doenças do sistema nervoso tóxicas podem ser provocadas por plantas, aí a gente pode citar como exemplo o anilão, o cafezinho, podem ser provocados pelo nitrato, pela ingestão de ureia e também por fosforados. E as doenças metabólicas, que nós podemos ter a hipocalcemia, a prematuridade e a acetonemia. E as carenciais aí, a ausência do cobre, do mineral cobre na alimentação. Dentre as congênitas, coloquei aqui alguns exemplos, como a hidrocefalia, a má formação cerebelar, a desmielinização, que é quando os neurônios perdem a bainha de mielina. Então, essa perda ela pode ser por alguma enfermidade, mas pode ocorrer que o animal nasça com falta de mielina. E pode também ter a espinha bífida. As doenças neoplásicas, coloquei aqui a neoplasia neuroectodérmica e o ependioma, mas podem existir outras também, e traumatismos de forma geral, que podem acabar comprimindo a medula, provocando hematomas, tanto na medula quanto no tronco encefálico. E temos como doenças que afetam o sistema nervoso as degenerativas, a BSE, que é a nossa conhecida vaca louca, que eu diria que é a mais importante das degenerativas, e temos também a SCRAP, que é a dos ovinos e caprinos. E aí como um fator múltiplo, a poliencefalomalácia. E aí, muito se pergunta se vale a pena realizar o diagnóstico das síndromes nervosas, pelo fato dessas doenças terem um prognóstico de desfavorável a ruim.
E eu digo para vocês que realmente vale a pena sim, porque quando a gente tem um diagnóstico, a gente consegue instituir um tratamento correto. No caso da possibilidade de tratamento, existem algumas enfermidades como a vaca louca que não tem tratamento, a raiva também não tem tratamento, e nos possibilita também fazer a prevenção. E quando a gente fala de prevenção, nós temos que lembrar que quando a gente trabalha com animais de grande porte, a gente está trabalhando com rebanhos. Então, é preferível perder apenas um animal do que esperar a doença esparramar para poder descobrir o que é. Então, é melhor a gente fazer o diagnóstico e prevenir que essa doença se espalhe por todo o rebanho. E também fazer a prevenção, porque a gente tem que pensar que humana, porque a gente tem que pensar que existem zoonoses, e essas zoonoses, como por exemplo a raiva, a gente tem que evitar ao máximo que aconteça. Então, quando a gente tem, como vocês já viram aí, que existem vários tipos de doenças que podem afetar, né, o sistema nervoso, quando a gente observar essa sintomatologia, nós vamos ter várias suspeitas. E aí a gente vai ficar se questionando no que de fato a gente deve fazer. Sendo que o sistema nervoso é um sistema de difícil avaliação, porque a gente não consegue palpar, a gente não consegue visualizar e a gente não consegue auscultar. Mas existe forma da gente fazer exame clínico, que é avaliando o desvio da normalidade clínica. Então, a gente vai observar o animal, conhecendo a normalidade, né, da espécie, a gente vai avaliar se ele fugiu dessa normalidade. E a gente faz esse tipo de observação, observando os reflexos quando a gente faz alguns estímulos no animal. Então, qual que é o nosso objetivo do exame neurológico? A gente quer confirmar se tem um problema neurológico, porque pode ser que o animal não esteja andando ou esteja com dificuldade de se locomover, mas que não seja um problema neurológico, pode ser um problema de uma fratura, então a gente tem que investigar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é confirmar se realmente tem esse problema neurológico. E se for confirmado que tem, a gente vai tentar localizar a lesão, a gente vai fazer os exames, né? Tentar estimular esse animal para tentar descobrir qual é o local mais provável da lesão. Porque sabendo qual é o local mais provável da lesão, a gente vai ter uma lista de diagnóstico diferencial e aí, então a gente já vai eliminar algumas doenças e aí a gente junta essa lista, né, nossa de diagnóstico diferencial com as informações epidemiológicas e para tentar fechar o diagnóstico. E aí a gente vai também poder saber qual exame complementar a gente pede. Então, para fazer um exame neurológico, a gente deve seguir algumas bases. A primeira coisa é avaliar o comportamento do animal. E o comportamento do animal, ele é variável com a espécie e também de acordo com a raça. Então, é sempre de bom grado que nós tenhamos no momento da nossa avaliação, uma pessoa que esteja habituada com esse animal, porque existem animais que são dóceis e existem animais que são mais arredios. Então, essa pessoa vai saber nos indicar se aquele animal está com o comportamento alterado ou se ele é daquela forma mesmo. O nível de consciência, né, se esse animal responde, se ele percebe que nós estamos ali perto dele. Vamos observar também a postura e os movimentos. Então, se o animal consegue se manter em estação, a gente vai avaliar esse animal andando, para poder observar como ele está fazendo as passadas, vai observar como ele mantém, né, os seus membros.
né, se ele não está abduzindo os membros. Vamos fazer alguns exames para testar os reflexos espinhais e, de acordo com a resposta, a gente vai ter uma noção de onde essa lesão possa estar localizada. E, com base nas respostas dos outros questionamentos, a gente vai poder fazer a nossa lista de suspeita e pedir exames complementares. Então, assim, a minha dica para diagnóstico das síndromes nervosas é que vocês façam sempre uma anamnese muito completa. A anamnese, ela é indispensável para que possa se fechar um bom diagnóstico. O exame clínico também deve ser completo, é através dele que a gente vai conseguir localizar a lesão e aí lançar mão dos exames complementares. Aí vocês vão me dizer assim, que no campo é difícil realização de exames complementares em determinadas regiões. E eu concordo, só porque, independente dessa dificuldade, a gente precisa ter conhecimento da existência, né, desses exames, porque dependendo do valor comercial do animal, ou dependendo do esclarecimento do produtor, ele pode querer fazer esses exames, mesmo o prognóstico do animal sendo ruim. Então, na anamnese, a gente tem que identificar o paciente. Quando eu falo identificar, nome, sexo, idade, raça. Temos que tomar conta da epidemiologia, né? O que aconteceu com esse animal, quando que começou, de onde ele veio, nasceu na propriedade, e da evolução da doença, há quantos dias começou, quando começou, como começou. E aí eu coloquei aqui mais especificadinho em relação à identificação do paciente, porque eu acho isso extremamente importante para a gente saber quais medidas a gente vai tomar nos próximos passos. Então a gente deve identificar o nome, se o animal tiver uma identificação de brinco, de tatuagem, a gente faz essa identificação, né, para colocar lá nos exames, a espécie, porque tem doenças que vão acometer mais determinada espécie ou determinada raça, ou também determinada idade, a utilização desse animal, se ele é utilizado para trabalho, se ele é animal utilizado para lazer, se ele é animal que vai à exposição, o valor que esse animal tem e onde ele se originou. Então, todos esses dados são extremamente importantes, não pode esquecer de perguntar durante a anamnese. Temos que lembrar de várias coisas em relação à epidemiologia, né? Nós temos que perguntar se o animal foi vacinado, quais vacinas foram utilizadas, quando elas foram utilizadas, para ver se elas ainda estão com títulos suficientes para proteger, se esse animal transitou, se transitou de onde ele veio, participou de eventos, como que é a alimentação dele, se teve alteração na alimentação recente, como, né, que é o manejo dentro da propriedade, e em relação à evolução da doença. Quando que a doença começou, existem quantos animais acometidos na propriedade, desses acometidos, algum evoluiu para a cura, morreram, quantos morreram, existiu doença anterior, parecida a essa, que cursou com a mesma sintomatologia, o que aconteceu com esse animal, o tratamento foi realizado, se foi realizado, qual tratamento, surtiu efeito esse tratamento, deu melhor e depois piorou. Então temos que perguntar de tudo, e eu gosto de frisar que é muito importante a gente perguntar, inclusive, várias coisas de maneiras diferentes, porque o proprietário ou o funcionário da propriedade, eles tentam nos esconder as coisas, e quando a gente pergunta várias vezes, ele tende a acabar soltando a verdade. Então é muito pertinente a gente insistir nas perguntas.
O exame neurológico, então, vai nos confirmar a normalidade neurológica e os sinais, né, que está causando esses sinais. A gente vai conseguir, através dos estímulos, localizar a lesão e elaborar a nossa lista de diagnóstico. Então, avaliando a integridade encefálica, nós vamos avaliar alguns aspectos, como o comportamento e o nível de consciência, que são as primeiras coisas que a gente deve observar. Depois, nós vamos avaliar a posição da cabeça, se o animal está mantendo a cabeça rotacionada, se ele está tendendo a apoiar a cabeça ou se ela está normal. E, por último, a integridade das funções dos nervos cranianos, que nós vamos falar disso na aula 2. A avaliação do comportamento e do nível de consciência é muito importante que a gente tenha naquele momento, como eu já falei, alguma pessoa familiarizada com o animal para nos indicar se aquele comportamento do animal ele é da docilidade do animal ou é de apatia. Então, nós precisamos ter esse apoio de alguém familiarizado para poder saber conduzir o nosso diagnóstico, né? Então, a gente busca dados anteriores ao quadro clínico do animal para poder avaliar se ele está fugindo na normalidade que é dele. E vamos observar respostas aos estímulos, tanto os visuais quanto os táteis e aos auditivos, sempre lembrando que os comportamentos vão variar de animal para animal, não existe um padrão. Então, por isso, importante essa observação de forma individualizada. Os comportamentos anormais. Nós sabemos que todos os animais, eles emitem sons, mas vai existir formas, né, da gente perceber que ele está emitindo um som anormal, né, às vezes um som agonizante, a gente consegue ter essa noção. É anormal, né, quando ele está andando e tem algum cambaleio. O animal, quando está também normal, ele não fica apoiando a cabeça contra os obstáculos. Então, quando a gente observa isso, a gente já pode ter alguma suspeita de algum acometimento do sistema nervoso. O fato também de estar realizando mordeduras em animais ou objetos pode também nos chamar a atenção. E a posição que esse animal está ficando, né? Quando eles estão permanecendo em posturas bizarras, a gente também tem que ficar atento. Então, coloquei aqui algumas posições da avaliação, posições da cabeça para a gente fazer a avaliação. Nesse primeiro aí, um animal com rotação da cabeça, né? Que é uma situação que vai nos indicar a lesão vestibular. Então, a gente já vai ter uma noção, né, da localização dessa lesão. No do meio, tem um animal fazendo pressão da cabeça contra os obstáculos, e isso é um indicativo que a sua função cerebral está acometida. E o animal também pode, como no terceiro, andar em círculos, que isso vai nos indicar que ele tem uma lesão que é assimétrica, que ela normalmente está de um único lado, e por isso ele anda em círculos. E aí nós vamos avaliar os nervos cranianos, porque os pares de nervos cranianos, cada um tem uma responsabilidade, né? Cada um vai ter uma função. Então, tem nervo responsável pela visão, pela olfação, pela movimentação das estruturas que estão na cabeça, pela apreensão e pela mastigação do alimento. Estou falando isso de forma mais rápida porque vai ser muito bem falado na aula número 2. E aí nós vamos fazer uma avaliação dos nervos cranianos e observar se as funções estão íntegras ou se elas estão alteradas. Se elas estiverem íntegras, a gente vai perceber que dificilmente tem uma alteração nos nervos cranianos. Então, a gente não vai suspeitar de nada nesse sentido. Agora, se tiver alguma função alterada, aí nós vamos partir para realizar provas mais específicas com o intuito de localizar essa lesão. O que eu tinha para falar para vocês hoje é isso.
Peço desculpa pelos transtornos da transmissão de ontem, mas a gente faz questão que todos os inscritos tenham acesso ao curso, assim como foi prometido na nossa divulgação, e esperamos que vocês estejam presentes nas outras 2 aulas. O certificado está garantido para as pessoas que participarem de 2 aulas e esperamos que vocês tenham gostado desta aula e vamos dar por encerrado aqui